الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى أن قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o benevolente, misericordioso, Senhor dos mundos, e que as bênçãos sejam derramadas para o mais nobre dos mensageiros, Muhammad bin Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, em particular, num dia tão especial como hoje, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, خير يوم طلعت عليها الشمس ou طلعت فيه الشمس, o melhor dia no qual o sol nasceu, tanto é a sexta-feira, é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam, introduziu no paraíso, tirou-lhe do paraíso, é o dia em que a hora chegará ou o Qiyamah terá lugar também numa sexta-feira. Este dia Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a apressarmos-nos e dirigirmos-nos às mesquitas, aos masajids, para cumprir com a obrigação do Salatul Jumu'ah, e Allah subhanahu wa ta'ala diz ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. O Ramadã, o mês que nos encontramos, estávamos há poucos dias a falar que o Ramadã brevemente chegará. Hoje estamos a falar que já estamos na metade do Ramadã. A qualquer momento esse Ramadã também irá nos deixar. O felizardo é aquele que não deixa o Ramadã se ir sem alcançar o propósito do Ramadã. O Ramadã tem um propósito, e se este propósito for alcançado, nós teremos a solução ou alcançado o objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos colocou nesta face da terra, que é o temor. Tendo temor, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala estará garantida, e se não tivermos o temor, corremos até o risco de pertencer à classe dos hipócritas ou dos munáfiq. Respeitosos irmãos, o mês de Ramadã é um mês de bênção. Todo ele é um mês de bênção. Desde o primeiro dia até o último dia, são momentos de bênçãos em que Allah subhanahu wa ta'ala derrama as suas bênçãos para todo aquele que está pronto a colher esta bênção que Allah subhanahu wa ta'ala derrama desde a primeira noite do Ramadã até a visualização da lua de Shawwal. Dentre as boas ações que nós podemos praticar está o jejum, está o Qiyam al-Layl, está a recitação do Coran. Tudo isso nós fazemos. Mas eu gostaria aqui de abordar um tema que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou os seus companheiros até em momentos difíceis. O profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou, e ao incentivar esta prática, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wala takhsha min dhil arshi iqlala", e não temas que vais ficar pobre,
Não tema pobreza, não é, da parte daquele que é o Senhor do trono, que é gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, quando falamos de gastar, talvez algumas pessoas pensam que o gastar somente deve ser do zakat. Não estou aqui para querer falar do zakat, estou a falar de uma caridade facultativa, aquilo que nós podemos chamar de lillah, dou pela causa de Allah, para o agrado de Allah, para se investir nas causas nobres que alavancam o dini de Allah subhanahu wa ta'ala, o bem-estar da criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, o gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Falar de zakat, estaríamos a falar do cumprimento de um pilar do Islã. Todos nós sabemos que é obrigatório todo aquele indivíduo que tiver nisab na sua posse, no período de um ano, ele tem que pagar o zakat, que é um dos pilares do Islã. Bunya al-Islam ala khamsin. O Islã tem 5 pilares e um dos pilares é o jejum do Ramadã e também é pilar do Islã o zakat, cumprimento do zakat, onde a pessoa tira 2,5% dos seus bens para os necessitados, que a classe, não é, dos necessitados ou daqueles que podem receber o zakat está bem claro mencionado no Corão. Hoje eu gostaria, conforme disse, falar deste outro aspecto que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou e mencionou vários benefícios para aquele que adota esta conduta ou esta prática. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ó fiéis, gastai daquilo que nós é que vos provemos, nós é que vos demos. Gastai daquilo que nós demos. Anfiqu mimma razaqnakum min qabl, antes daquele dia, an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, antes de chegar o dia em que você não vai poder transacionar de jeito algum, não há amizade, não há intercessão, você vai se beneficiar somente daquilo que você trouxe. E a caridade será uma das coisas que a pessoa irá se beneficiar bastante no dia do juízo final. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, se as pessoas estarão mergulhadas no suor das suas ações, daquilo que ele praticou, o sol vai estar tão próximo do servo que ele vai estar mergulhado no seu próprio suor, e algumas pessoas terão a proteção, não é, a sombra das suas caridades. A caridade que você deu vai servir de sombra no dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Aqueles que gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dá um exemplo como o exemplo de uma semente que é brotada na terra, e esta semente que é oculta na terra e brota ramos que várias outras sementes saem, e Allah subhanahu wa ta'ala fala de multiplicar essa ação. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Aqueles que gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala sem estar na busca de elogios, muito menos ter que esperar algum favor sobre aquele quem ele gasta, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Lahum ajruhum inda rabbihim. A recompensa deste grupo de pessoas está diante do seu Senhor. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Não haverá nenhum medo nem preocupação quanto a esses indivíduos no dia do juízo final perante Allah subhanahu wa ta'ala. No outro versículo, os versículos do incentivo à caridade, a gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, são vários no Corão, são muitos, inúmeros versículos, onde Allah subhanahu wa ta'ala testa o homem com a coisa que ele mais gosta. Todos nós gostamos de riqueza, todos nós gostamos de bens, todos, sem exceção. Todos nós, é um amor intrínseco que está no homem, é natureza humana. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Allah criou o homem, Allah sabe qual é a vontade que o homem tem, o desejo ardente que ele tem para com os bens. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vocês têm um amor ardente pela riqueza. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. O homem tem um amor ardente pela riqueza, e Allah testa desta riqueza que você tem, gasta pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no outro versículo do Corão: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Gastai daquilo que nós vos provemos antes de chegar, antes da morte alcançar algum de vós. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ele dirá: oh Allah,
dê mais um pouco de tempo de vida, um pouco só, para eu poder praticar uma ação. Laula akhartani ila ajalin qarib. Qual é a ação que ele pretende praticar? Ele dirá: fa asaddaq, eu vou dar caridade, eu vou doar os bens que eu tenho, porque ele vai estar diante da realidade, ver qual é o valor que a riqueza mundana tinha e o que ele tem pela frente. Allah subhanahu wa ta'ala, conhecendo a natureza humana, ele diz: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. Se vocês tivessem o controle do tesouro de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo assim vocês teriam receio de gastar, com medo de ficar pobre. Um tesouro que não acaba. Allah diz: não acaba, não vai acabar. Se Allah desse a chave a nós para gastarmos e darmos caridade, nós teríamos receio mesmo assim de gastar, com medo de acabar o que Allah diz que não vai acabar. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que a riqueza que Ele dá, não é? Que nós temos essa riqueza, uns pelo destino de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fez assim que eles conseguem trabalhar em um tempo rápido, ganhar muita riqueza pelo decreto de Allah, e outros foram privados, todos a ser testados por Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz, só para nós entendermos, não é, quanto Allah tem, Allah diz: لولا يكون الناس أمة واحدة. Se as pessoas não se alinhassem todas na descrença por causa de ele pertencer a um certo grupo de kafir. Porque nós sabemos, o nosso Jannah, o nosso paraíso, o nosso Jannah, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." O dunya é uma prisão para os crentes e é um paraíso para o descrente. Portanto, aqui no dunya é uma prisão para o crente. O nosso verdadeiro paraíso é o Jannah, é no além. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: como se trata de paraíso do descrente aqui no dunya, Allah, se quisesse, poderia dar ele já o Jannat com tudo e mais alguma coisa aqui no dunya. Mas, se Allah fizesse isso, não existiria crente. Todos nós alinharíamos pertencer a este grupo de descrentes. Então, Allah fez um favor para nós em não dar este Jannah na totalidade aos descrentes aqui no dunya. Porque o pouco que ele tiver aqui no dunya como descrente, mesmo assim ainda está no Jannah, é melhor condição que ele encontra do que aquilo que ele vai enfrentar. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Se as pessoas não ficassem, não se tornassem numa só nação, alinhados na descrença, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ. Nós daríamos para todos aqueles que descreem no Clemente, que descreem em Allah, que não acreditam em Allah, nós o que daríamos a eles? Porque Jannat dele aqui no mundo. لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ. Para as suas casas, nós daríamos teto de prata. Quer dizer, teria tanta prata que o teto deles seria prata. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. E as escadas que eles teriam que ascender para as suas casas, a entrada, o acesso, a parte de cima, Allah daria tudo isso de escada. Os adornos, Allah subhanahu wa ta'ala faria tudo isso de prata. وَزُخْرُفًا. Allah daria um maior conforto neles e algum adorno também do ouro. E Allah diz em seguida: وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Allah daria tudo, o maior conforto a eles aqui no dunya, mas tudo isso seria um gozo da vida mundana. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. E o além é o melhor para aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todos nós, hoje, a realidade concreta, nós vivemos momentos difíceis. Todos nós vivemos momentos difíceis. Falamos de situação econômica do país, questão política, até social. Nós vemos uma desordem no ambiente que nós vivemos, não há oportunidade de negócios, as pessoas têm receio de investir, há uma incerteza. É neste momento que Allah subhanahu wa ta'ala também testa nós. Testa nós. Uns têm, pela capacidade que Allah deu, conforme estava a dizer, eles conseguem, a todo momento, sempre há uma bolada que ele consegue ganhar alguma coisa. E outros não têm essa capacidade. Allah privou eles.
pode ter privado por incapacidade, pode ter privado por alguma deficiência. Ele não tem essas habilidades que outros têm. Portanto, nesses momentos, nós temos que saber partilhar, sabermos ser útil, sabermos servir ao próximo, em particular no Ramadã, em que alguém está de jejum, precisa de alguma ajuda, ele trabalha, ele tem o seu salário, mas não é suficiente, não paga zakat, é merecedor de zakat, não tem o suficiente, e você consegue ajudar, ajuda. Esteve a falar aqui 2 semanas atrás, que aquele nosso guarda, que ele está a guardar a nossa casa, dê iftar a ele, sendo muslim, dê jantar a ele, sendo muslim, para alimentar as pessoas. Você está a fazer uma ação nobre, que Allah subhanahu wa ta'ala tanto gosta, e o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as boas ações que você pode fazer para um muslim que atrai satisfação de Allah, ao yatruda alayhi ju'an, ou você afastar a fome dele, você aliviar ele da fome. Como você pode aliviar? Alimentando a ele ou criando oportunidade que ele próprio consiga se alimentar. Criar oportunidades de trabalho. Quando você está a abrir um negócio, faça essa intenção também, que eu vou criar mais postos de trabalho. Vou proporcionar pessoas a terem mais emprego, que eles possam se sustentar. E sempre que você puder, de acordo com a capacidade, de pagar melhor a eles pelo trabalho que eles desempenham, faça essa intenção de criar o bem-estar nele. Não é simplesmente acumular o suor deles e você nem sequer faz uma partilha adequada dos rendimentos que você tem. Portanto, nós somos incentivados a ser úteis nesses momentos difíceis, sermos solidários para com os mais carentes e necessitados. Suprir a necessidade daquele que estiver diante de nós a estender a mão ou não consegue estender a mão por vergonha, e esta é uma qualidade, prezados irmãos. Allah diz, quanto ao receptor do zakat, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Na nossa riqueza, na riqueza que Allah deu, existe direito para o pedinte, aquele que vem pedir. Ele já chegou a uma situação que não encontra outra alternativa senão pedir. O al-mahrum, e existe outro que não consegue pedir, mas ele está numa necessidade extrema. Allah está a mencionar aqui neste versículo, porque há pessoas assim, há pessoas que não conseguem estender a mão. A mendicidade é humilhação. Então, há pessoas que não conseguem fazer isso, e você sabe qual é a necessidade que o teu trabalhador está a passar. Comece com eles. Você sabe qual é a necessidade que os teus familiares têm. Comece com os teus familiares. É assim que você ganha mais recompensa na caridade, no sadaqa, no zakat. Comece, fabda biman ta'ul. Comece com as pessoas que estão mais próximas. Biman ta'ul. Começa na tua própria casa. Eles têm melhores condições de acordo com a tua capacidade. Você tem sadaqa, tem zakat, vai alastrando, as pessoas estão mais próximas. Se você der a um familiar necessitado, você está a cumprir com a obrigação do zakat ou a caridade, e você está a criar um bom relacionamento. Você não vai encontrar alguém que te odeia porque você lhe ajuda. Não é possível. Não é possível. Aconteceu. Não odiava, mas conspirou. Alguém conspirou contra alguém que lhe ajudava. Um incidente de Ifk. Onde Aisha radiallahu anha foi acusada de adultério. Existia um indivíduo que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ajudava, dava uma mesada sempre para este indivíduo. E este indivíduo que era ajudado por Abu Bakr foi uma das pessoas, até a família de Abu Bakr, que esteve envolvida em acusar Aisha radiallahu anha, esposa do profeta e filha de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr disse que eu já não vou te ajudar. Você, uma pessoa que eu ajudo sempre, está aqui envolvida em desonrar a minha família, a minha filha. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran para Abu Bakr e todos estiverem na mesma situação. Allah dizia: "Walyafu, walyasfahu, ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum." Perdoem, deixem passar. Não gostariam que Allah subhanahu wa ta'ala também perdoasse a vós? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu disse: "Eu agora vou passar a dar dobro." A Siddiq, você vai fazer isso? Alguém ofendeu a ti, falou mal de ti, agora tem que perdoar. Você ajudava, dava 1000 meticais a ele como caridade. Por ter te ofendido, você lhe perdoar, se agora vou passar a te dar 2000. Esses eram sahabas. A diferença de sahabas é outro nível, meus irmãos.
outro nível, do nível de Sahaba. Por que Allah ficou satisfeito com este grupo de pessoas que estava ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam? Nós já ouvimos falar aqui de batalha de Tabuk. A batalha mais difícil que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve em termos de mobilização de recursos para esta batalha, que teve lugar no 9º ano Hijri. Quando que isso acontece? Com a progressão do Islã. O Islã esteve a progredir depois da conquista de Meca no 6º ano Hijri. Portanto, com a ajuda dos descrentes em volta de Medina, em volta de Meca, portanto, o Império Bizantino quis juntar a maior força para destruir o Islã. O Islã está a progredir, estava a avançar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam teve esta informação, portanto, desta ameaça romana. O profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou os seus companheiros a se prepararem para Tabuk, como resposta preventiva. Estão aí a preparar, nós vamos nos posicionar, para eles verem que nós não somos os molezas. O profeta sallallahu alaihi wasallam mobilizou o maior número de muçulmanos para fazer frente ao Império Bizantino. Portanto, era uma resposta preventiva, em primeiro lugar. Segundo, o propósito era demonstração de força. Demonstração de força. Questões políticas. Demonstração de força. Nós não somos os molezas. Vamos nos mostrar que somos muitos e temos força. Para mostrar o número. No dia de Eid, somos incentivados a ir de um caminho e voltar do outro caminho. Por quê? É mesmo isso. Para mostrar a nossa quantidade. Somos muitos. Nós hoje somos muitos, mas como espuma de enxurradas. O profeta sallallahu alaihi wasallam vai chegar esse tempo em que as pessoas vão conspirar, fazer planos de tudo contra os muçulmanos. Vão fazer e desfazer contra os muçulmanos. Sahabas, ya Rasulullah, amin qillatun nahnu yawma idhin. Nós seremos poucos nesse tempo. O profeta disse: não, vocês vão ser muitos. Walakinnakum ghutha, serão insignificantes, como espuma. Que tipo de espuma? Espuma de enxurradas. O profeta: yushiku al-umama an tada'a alaykum kama tada'a al-akalat ila qas'atiha. As pessoas irão se chamar, as nações vão destruir eles. Quando fizeram isso? No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta mobilizou os muçulmanos: vamos embora, sair para Tabuk. E isto tinha um propósito de consolidar o Islã. Consolidar. Era um momento difícil. Momento de pobreza extrema. Verão intenso. Os sahabas estavam endividados. Estavam à espera da colheita das tamareiras, dessas tamareiras, para alavancar a sua atividade econômica. O profeta disse: é agora que vamos para Tabuk. Vamos para Tabuk. A passagem de Ka'b bin Malik, a passagem triste, o fim, ou por outra, o que ele passou, e depois qual foi o fim? Foi exatamente porque ele achou que eu ir, mas deixa eu ficar para colher oportunidade de negócio que temos, porque era uma pobreza extrema, calor intenso. Percorrer uma distância de 700 quilômetros com meios que tinham. Há narrações que são citadas que a sede era tanta que por vezes tinham que degolar um animal, um camelo, para beber a água que estava dentro deste camelo. Obviamente aproveitavam se alimentar da carne deste animal. Era uma situação tão difícil. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam teve que mobilizar essa deslocação de 700 quilômetros pelo deserto até a fronteira bizantina, onde se posicionaram. Até que nem chegou a acontecer esta guerra. A presença dos muçulmanos não aconteceu a batalha. E Allah revelou no Surah Tauba inúmeros versículos do Coran a relatar incidente ou por outra, a falar daqueles que ficaram para trás. Allah falou, prometeu o inferno para aqueles que ficaram para trás. E uns que foram mais sinceros no arrependimento, vinham depois do profeta sallam pedir desculpa. Allah menciona no Corão: ya'tadhiruna ilaykum idha rajatum ilayhim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayara Allah malakum wa rasul. Versículos
quantidade de versículos Allah relatar, e foi uma conspiração atrás de conspiração. No momento em que está a solicitar a contribuição, cada um trazia o que tinha, um trazia um pouquinho de tâmara na mão, os hipócritas estavam do outro lado. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat. Não traga isso, Allah e seu mensageiro são independentes disso, essa contribuição é insignificante. Allah está a dizer, walladhina la yajiduna illa juhdahum. Eles estão a trazer aquilo que eles têm. Incentivamos no iftar. Não vamos esperar só a recompensa, a oportunidade do Ramadã. Não é só para rico, não é só para quem tem posses. Você tem pouco, pode aproveitar esta oportunidade de ter inúmeras recompensas no Ramadã. Traga o pouco que você tem, você vai partilhar com outro, o que você puder. Este é o exemplo dos sahabas. É uma passagem extremamente interessante, onde os hipócritas, liderados por Abdullah bin Ubay bin Salul, estavam a fazer o seu trabalho, porque estava aí no meio como muslim, identificado como muslim, mas o profeta sabia que era hipócrita. Josefa bin Yaman tinha o nome dele na lista, que era hipócrita, mas o tratamento era normal, igual para com todos, mas ele sabia. Portanto, eles estavam a mobilizar, e ainda diziam que o império, o exército bizantino, era uma das forças militares mais poderosas da época, e enfrentá-los seria um grande risco. Vamos fazer o quê? Não há hipótese. Não temos que enfrentar este exército. O profeta incentivou os seus companheiros a contribuir. Então chega aí o momento da contribuição dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veio o sahabi que nós muito bem conhecemos, Abdurrahman bin Auf. Era um sahabi magnata, rico de verdade, que o efeito da riqueza dele, desde o tempo do profeta até hoje, faz-se sentir. Um sahabi magnata, rico de verdade. Quando houve fome em Medina, ele tinha quase 40 camelos, ou 400 camelos carregados de produto que era para abastecer o mercado. Se percebeu que há fome em Medina, doou tudo para os muçulmanos. Então ele traz aqui 4.000 moedas de ouro. Ele diz, ya Rasulallah, eu tenho 8.000 moedas de ouro. 8.000 moedas de ouro. Um sahabi que chegou em Medina pobre, não tinha onde ficar. O sahabi, o profeta criou laços de irmandade entre sahabis, dois sahabis. A partir de hoje vocês são irmãos, um muhajir e um ansar, onde um estava para alavancar a questão econômica do outro. Então o sahabi diz, Akha baina Abdurrahman bin Auf. Já não lembro quem era o sahabi, mas o nome do sahabi não interfere na autenticidade de narração, como um princípio da Sharia, na classificação de hadith. Então o sahabi diz para ele, olha, você se tornou meu irmão, eu tenho riqueza, tenho posses, eu vou dar metade do que eu tenho para ti, porque você é meu irmão. Meu irmão não pode ser pobre, meu irmão não pode sofrer enquanto eu tenho. Você é meu irmão, o profeta considerou como irmão, então eu vou te dar metade. E estou a ver que você é solteiro. Eu tenho 2 esposas. Escolha quem dessas 2 que possa te agradar, eu vou divorciar. Depois de ida, tu casas. Abdurrahman, né? Todos Abdurrahman podiam ser assim. No Sheikh também Abdurrahman. Portanto, Abdurrahman bin Auf. Alguém pode dizer, onde está sahabi hoje como Abdurrahman, como este sahabi que serviu Abdurrahman? Nós vamos responder, e onde estão muçulmanos como Abdurrahman? Abdurrahman diz, Jazakallah. Não, também outro Abdurrahman aqui se mexeu. Tem que ser como Abdurrahman de verdade. Abdurrahman, servo do misericordioso, tem que estar cheio de misericórdia. Os nomes devem ter efeito nas pessoas, não é? Se é assim, Nabi Suleiman tinha quase 700 concubinas, não é? Navir tem que ser um administrador que chama as pessoas. Tudo por aí. Efeito. Abdurrahman diz, Barakallahu fi Malik. Que Allah abençoe
nos teus bens. O irmão tem que ter esse sentimento. Que Allah abençoe. Indique-me onde é mercado. Eu sou um businessman. Indique-me onde é mercado. Ele foi trabalhar naquele dia, uma pessoa que foi de mãos vazias, não tinha nada. Naquele dia ele já voltou com algum leite, algum queijo para casa. E depois de um tempo ele já estava casado. O professor Sallam Sheikh Abdul Rahman casou. Ele veio ao encontro do professor Sallam, na sua roupa tinha marca daquele eu chamo isso de betume, aquela maquiagem que as mulheres põem. Eu digo betume, estão-se a betumar agora, estão para sair. Então, aquele betume, quando encosta em alguém, fica uma marca, não é? A maquiagem. Então, Abdurrahman veio com uma roupa, com uma maquiagem feminina na roupa. O profeta diz a Abdurrahman: o que é isso? Este é um tipo de adorno de mulheres. Ele disse: Rasulallah, eu me casei ontem. O profeta não sabia. O profeta não foi convidado. O profeta não ficou chateado. O profeta não deixou de falar com Abdurrahman, quem foi acolhido. Às vezes, gente, não dá para convidar. Não é suficiente. E por vezes nós sacrificamos as pessoas mais próximas, que ele não vai levar a mal a isso, porque ele vai entender. Mas você comprou inimizade. Em todos os casamentos na minha família, fazíamos questão de convidar ele. A partir de hoje, está arriscado. Nós até temos uma lista. Quem nos convida, colocamos nome. Quando chega o momento de casamento na nossa casa, vamos lá, riscamos. Este não vai participar. O profeta Sallallahu disse: Aulim walau bishat. Faça o alima. Tem de comer as pessoas, por mais seja um só cabrito. Um só cabrito. O teu nível, Abdurrahman. O alima de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam foi o quê? Foi o quê? Estamos a falar o alima de tamra, que nós fazemos iftar com ele aqui. Foi o alima. No casamento do profeta, comeu-se tamra. É verdade que era o tipo de comida que eles tinham, mas para vermos a simplicidade, Abdurrahman era um sahabi que já estava num nível mais alto, tornou-se rico. O profeta, por mais que seja um cabrito, dê-nos o alima, faça-nos comer este momento, festa, momento de alegria. O que eu queria dizer é que ele trouxe metade do que ele tinha. Metade do que ele tinha. O profeta sallallahu recebeu o que disse: Barakallahu laka fima amsakta wa fima ataita. Que Allah abençoe naquilo que você deu pela causa de Allah, e Allah abençoe naquilo que você reteve. Isso só aumentou, tornou. Digo que o efeito da riqueza de Abdurrahman vê-se ainda hoje. Ainda hoje vê-se o efeito desta riqueza. E veio outro sahabi, Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Uthman bin Affan veio e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que eu irei me responsabilizar eu assumo a responsabilidade de equipar aqueles que não têm meios para presenciar nesta expedição de Tabuk. Uthman, radiyallahu anhu, providenciou 1000 camelos. 1000 camelos. E não é só camelos, com seus arreios, assim como com a sua cobertura, e ainda trouxe 1000 dinares e colocou no colo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Trouxe dinheiro, vamos dar exemplo aqui, não é muito, né? $100.000, vamos lá, $1 milhão. $1 milhão, exemplo, colocou no colo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que nós diríamos, primeira coisa, está a trazer dinheiro na mesquita, é aqui onde tem que pôr isso. O profeta não só recebeu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que fez, o hadith menciona. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu diz: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. Eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam a levantar as suas mãos no masjid, a fazer doar para Uthman radiyallahu anhu. E nota a narração, o profeta pegou essas moedas, começou a brincar com as moedas, levantar as moedas. Pela alegria, contribuição de Uthman trouxe para essa expedição de Tabuk e disse: Ma darra ibn Uthman ba'da ma amila al-yawm. Nada irá prejudicar Uthman depois daquilo que ele praticou hoje. Nada irá lhe prejudicar. E ele diz: Allahumma la hadha al-yawm li Uthman. Oh Allah,
que nada mais aconteça contra Uthman depois do dia 2. Você deu, ele sacrificou pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, gastou pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com Uthman radiyallahu anhu. Era um Badri. O profeta solicitou que as pessoas gastassem pela causa de Allah. Não olharam para trás, sacrificaram. Allah ficou satisfeito com essas pessoas. E quando nós ouvimos o nome deles, nós dissemos hoje, radiyallahu anhu wa radu anhu. Queria mencionar um sahaba, o exemplo, a história completa de um sahabi que vendeu o seu pomar com 600 tamareiras, com uma vedação cobiçada em Medina Munawwara, com um palácio enorme dentro de Medina Munawwara, com água fresca, que era um recurso raro em Medina Munawwara, pelo chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, em troca de uma tamareira que estava na vedação, na linha de vedação de um jovem. Quando estava a fazer a vedação do seu pomar, apareceu uma tamareira nessa linha. Ele foi falar com o jovem, com o dono daquela tamareira: venda-me esta tamareira ou doe pela causa de Allah. Ele recusou. Ele foi pedir intercessão ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele recusou. O profeta disse: quem doe pela causa de Allah, e em troca disso você vai ter uma tamareira no Jannah. Você, ao dar, vai ter uma tamareira no Jannah. Deu garantia de uma tamareira e deu garantia de entrada no Jannah. Ele disse: não, eu não quero o mensageiro de Allah. Estava um sahabi conhecido por Abu Dahdah, e ele dizia: Rasulallah, se eu comprar esta tamareira, eu terei uma tamareira no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sim, vais ter uma tamareira no Jannah. Então ele chamou esse jovem e disse: olha, você conhece o meu pomar em Medina? Disse: sim. Quem que não conhece o pomar da Abu Dahdah? Com inúmeras tamareiras, com uma vedação espetacular que toda a gente cobiça em Medina Munawwara, que tem uma mansão dentro que toda a gente conhece, e uma água fresca. As tâmaras deste pomar todo comerciante cobiça, e é a oportunidade que tem de comprar para alavancar a sua atividade econômica. Quem não quer? Então ele disse: venda-me esta tamareira que está nesta linha de vedação desse jovem órfão, e em troca você fica com o meu pomar. O jovem ficou maluco, oportunidade de negócio. Quem pode trocar uma coisa dessa? Está a brincar? Então ele disse: é exatamente isso. Então a troca aconteceu e os sahabas presenciaram. Aqui tem uma lição muito grande. É verbal. A transação comercial é assim: eu vendi, aceitei, pronto, está fechado. Outros são procedimentos subsequentes. Fechou. É verdade que pode-se cancelar, sim, mas é assim, é verbal, palavra a palavra. Então ele perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ali nakhla fil Jannah, eu já facilitei o caminho aqui, eu terei esta tamareira no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, não vais ter. Já trocou o pomar dele. Vou ter a tamareira? Não vais ter a tamareira no Jannah. Ele estava completamente admirado. Disse: não. Continuou dizendo. Disse: Allah subhanahu wa ta'ala, você queria ser mais generoso que Allah. Você queria ser mais generoso por Allah. Allah diz: você vai ter uma tamareira no Jannah por uma tamareira. Você deu 600 tamareiras em troca de uma. Você vai ter tamareiras que não terminam no Jannah, com tâmaras que você nem sequer imagina, que a sombra de uma só tamareira, um homem com capacidade de cavalgar vai cavalgar por 100 anos, não vai alcançar o limite desta sombra. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a mencionar e descrever os sahabas e disseram: oxalá que nós estivéssemos na posição da Abu Dahdah. Desejo, né? Portanto, estavam todos ali, presenciaram. Mas essa transação foi fechada por Abu Dahdah. Ele foi para sua casa, nem sequer entrou, chamou a esposa: saia, eu vendi este pomar. A esposa ficou tão feliz porque conhecia a habilidade de negócio que o marido tinha. Este é um grande businessman. Saia, eu já vendi este pomar. Ela saiu. Depois de sair, perguntou: por quanto vendeste? Disse: por uma tamareira no Jannah. Que bolada é essa? Sabe o que essa mulher respondeu? Rabih al-bay'a ya Abu Dahdah. Ô Abu Dahdah, fizeste uma excelente bolada. Let's move. E foi assim que os sahabas
alcançaram as suas posições. Nós estamos a passar momentos difíceis, subhanahu wa ta'ala está a colocar. Então, você pode ser também um Abu Darda. Não precisa da tua casa. Não somos pastores universal que diz, dê uma casa. Não estamos a dizer isso. Mas o pouco que você puder ajudar, né, perante Allah é muito. Por isso este grupo que veio com uma mão de tâmara a doar pela causa de Allah, outros condenavam. Allah revelou versículos do Coran: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Palavras severas. Eles não têm senão aquilo que eles têm, que eles estão a trazer, por mais seja pouco. Muhammad, se você pedir perdão para eles ou não pedir perdão para eles, não muda nada. Se pedires perdão para eles 70 vezes, Allah não vai perdoar. 70 vezes, Allah não vai perdoar. A qualidade de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os comentadores, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: se Allah permitisse que 71 vezes iria perdoar, eu faria perdão 71 vezes. Essa é benevolência e misericórdia de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq, dê-nos a realidade de podermos entender a situação difícil que todos nós vivemos. Se você não pode ajudar com aquilo que é da tua própria iniciativa, do teu próprio bem, dê o direito deste necessitado que está na tua frente. Dê o direito. O direito é o zakat que você tem de dar, mas o tempo não é suficiente para nós abordarmos. Espero que essa questão seja abordada, ou em outras oportunidades, inshallah, nós poderemos abordar. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.